obra que começa certa, mas mesmo assim dá problema no meio do caminho. Você já viu obra onde a tubulação passa exatamente aonde deveria ter uma viga? Ou quando o eletricista precisa quebrar uma parede recém-pronta para passar um conduíte? Ninguém tinha pensado. E o pior, isso acontece em obras que têm projeto, mas o problema não está onde a maioria acha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é só ter o projeto já garante que a sua obra vai dar certo? Ou você já parou para pensar se esses projetos realmente conversam entre si? Porque quase ninguém percebe isso, mas é aqui que nasce o prejuízo da obra. A maioria das pessoas acredita que está fazendo certo. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, hidráulico e sanitário em mãos. Agora é só executar. Só que não é bem exatamente assim. Nesse ponto que a obra começa a perder o controle, ninguém percebe. Eu vou te contar uma situação que acontece direto. Cliente chegou. Lucas, eu fiz tudo certinho, contratei então todos os projetos. Quando eu fui analisar, a estrutura estava perfeita, a arquitetura estava bonita, o elétrico estava bem completo, o hidráulico bem dimensionado, mas eles não estavam conectados, feito por profissionais diferentes e não foram compatibilizados. Resultado, a tubulação passava dentro de uma viga, o ponto de ar-condicionado batia com uma coluna. O quadro elétrico estava posicionado em um lugar que inviabilizava o uso do ambiente. E aí eu te pergunto, esse tipo de erro não aparece no papel, ele aparece na obra. E quando aparece, já custa dinheiro, já custa tempo, já custa dor de cabeça. Isso já aconteceu com você? Ou você acha que isso acontece só com os outros? Agora deixa eu te explicar de uma forma simples. A compatibilização de projeto nada mais é do que fazer todos os projetos conversarem e garantir que a estrutura respeite a arquitetura, que a elétrica respeite a estrutura e a hidráulica respeite a elétrica. E tudo funcione como um sistema único. Porque a obra não é um monte de projeto separado, a obra é um sistema. E quem não entende isso paga o preço na execução. Mas o problema não está só na falta de compatibilização. O problema está na forma como as pessoas pensam a obra. Elas pensam assim, resolve isso depois lá na obra. Só que obra não é lugar de improviso. E deixa eu te mostrar o impacto disso na prática. Quando não tem a compatibilização, acontece isso. Quebra parede pronta, retrabalho, desperdício de material, atraso de cronograma. Conflito entre os profissionais e aumento de custos sem controle. E aquele orçamento que parecia bom, começa a virar um prejuízo. Faz sentido isso para você? Agora pensa comigo, por que isso acontece tanto? Por que falta de organização lógica na obra? Falta método, falta alguém olhando o todo. E não só uma parte. Foi exatamente isso que eu comecei a estruturar o que hoje eu chamo de mapa da construção civil. E dentro dele temos o método SER, conhecimento, execução e resultado, porque conhecimento sem execução não gera resultado, e execução sem planejamento gera prejuízo. Quando você tem a compatibilização bem feita, você ganha em 3 coisas: clareza, controle e previsibilidade. Você sabe o que vai acontecer antes mesmo disso acontecer, e isso muda completamente o jogo da obra. Agora me responda, você acha que a sua obra hoje está organizada ou está só andando? Porque tem uma diferença muito grande entre uma obra que anda e uma obra que evolui. E o pior é que a obra que vai andando é a que mais dá problema no final. Vou te dar outro exemplo rápido. Já vi obra onde o cara gastou mais de 20 mil reais só com retrabalho. Sabe por quê? Porque ninguém compatibilizou os projetos dele antes. Foi tudo sendo decidido no caminho. Aí eu te pergunto, vale a pena economizar nessa etapa? É por isso que eu sempre falo, erro de sequência custa caro. E compatibilização é uma das etapas mais ignoradas da construção. Mas quem entende isso antes economiza dinheiro, ganha tempo e evita dor de cabeça. Ninguém nunca te explicou isso antes, né? Porque no final das contas, a obra boa começa antes da obra. E quem não tem o mapa se perde na obra. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você quer entender a sua obra de uma forma clara, sem depender de improviso,
acompanhe aqui o nosso canal, porque aqui eu te mostro como realmente acontece na obra, sem maquiagem e principalmente como você evita o prejuízo antes mesmo dele acontecer. E me conta aqui nos comentários, você já viu algum erro de projeto virar um grande problema na obra? Eu quero saber, porque essa dúvida pode ser o próximo vídeo aqui no canal.